Olá, alunos do nono ano A, bem-vindos à nossa segunda aula de História. Eu sou a professora Catiúcia e estarei com vocês. Nessa nossa aula, vocês estarão recebendo esse vídeo e mais um anexo que vai explicar direitinho as páginas que vocês deverão acessar, deverão resumir no livro de vocês e também as páginas indicativas com as atividades que vocês deverão realizar. Mais pra frente eu vou explicar direitinho para vocês como vai funcionar. Então, nessa nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a primeira unidade do livro de vocês, que o tema é a Proclamação da República. Tudo bem? Então, foi aquele momento, em 15 de novembro de 1889, em que deixamos de ser uma monarquia conduzida por um imperador e passamos a ser uma república democrática, onde o povo elege os seus governantes. Tudo bem? Então vamos entender como isso aconteceu e os motivos que levaram, as pessoas a lutarem para que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república. Então vamos entender esse processo. O processo que conduziu à República. Então, na segunda metade do século XIX, nós estamos falando aí em 1840, 1850, um processo histórico conduziu à proclamação da República. Então, nós vamos pensar aí que todo o país era governado por um imperador. Um país extremamente extenso, um país muito grande como o Brasil. E as pessoas, elas estavam vindo aí com essas novas ideologias que o iluminismo que a gente estudou lá no 8º ano falava pra gente, Então, lá no 8º ano a gente estudou o iluminismo que vinha do século 17, 18, um século antes ainda do que a gente está falando, E o iluminismo, ele falava do quê? Ele falava realmente que um país, ele deveria ser governado por alguém que o povo elegesse, não por um imperador. E essas ideias chegaram ao Brasil com grande força durante o nosso segundo reinado, que foi com Dom Pedro II, O primeiro reinado, Dom Pedro I, independência. Segundo reinado, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Então, as pessoas começaram a se rebelar, E nesse momento a gente teve 3 grandes rebeliões que aconteceram na nossa história, que foi a da cabanagem, que foi em 1835 a 1840, Nós temos aí 5 anos de rebelião. A do Grão-Pará, que também aconteceu nessa mesma época, de 35 a 40, e a de Farroupilhas, que durou um pouco mais, ela durou 10 anos, ela foi de 1835 a 1845, Então, essas 3 rebeliões, o foco delas era realmente ir contra a monarquia, principalmente com as ideias abolicionistas que chegavam. Todos os países do mundo estavam abolindo a escravidão, menos o Brasil. E esse era um dos maiores focos, de discussão e de rebelião em nosso país. Mas a monarquia da época, ela conseguiu segurar essas rebeliões, ela conseguiu enfraquecer e extinguir essas 3 rebeliões que aconteciam. Que eram contrárias, ao sistema monárquico, onde só o rei mandava, como eu falei lá no comecinho para vocês. Eles achavam isso era errado, que não podia mais ser assim. Eles queriam, eles buscavam esses novos ideais de democracia e de república que vinham chegando aí da Europa com grande força, E nessa época existiam 2 partidos, mesmo sendo um império, a política ainda existia, Não de uma forma a governar, mas a instruir, a ajudar o imperador. E existiam 2 partidos no Brasil, Tinham os liberais e os conservadores. Quem que botou fogo na lenha, na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira? Os liberais, obviamente. Os conservadores, eles acreditavam que deveria permanecer da mesma forma. Os liberais traziam essas ideias, que vinham da Europa, de
novidades de democracia, de república, de voto, né? Tudo isso que a gente estudou lá no livro no 8º ano. Então essas ideias estão chegando agora aqui no 9º ano, no século XIX no Brasil. Então, aí nós vamos fazer o levantamento de algumas questões. Lembrando, turma, que isso é um resumo do que vocês têm no livro. Tudo que eu estou falando aqui tem no livro de vocês, tá joia? Então, a primeira questão levantada foi a religiosa. Então, vamos entender o que aconteceu com a igreja neste momento de proclamação de república. Então, a gente vai ter a nossa primeira Constituição em 1824. Lembrando que a Constituição que rege o Brasil ainda é de 1984. Nossa Constituição é muito antiga, ela precisa de uma nova roupagem. Mas vamos falar da primeira, né, que aconteceu lá em 1824. Lembrando que essa Constituição ela foi criada num império, então ela precisou depois ser modificada. Então o rei passa a controlar a igreja, tá? Então vamos pensar da seguinte forma: a gente está lá na Europa no século XVIII e eles estão lutando para que a igreja não mais controle o governo. Então, essa ideia vem a ser colocada na nossa Constituição que a gente está falando aqui. Mas ela vai ser colocada como? De hoje em diante, o imperador, o rei, né? No caso aqui a gente está falando de Dom Pedro II, ele vai passar a mandar e controlar a igreja. Então, a igreja vai fazer exatamente aquilo que ele mandar. O imperador ele nomeava os bispos. Não era mais uma escolha do clero, não era mais uma escolha da igreja, seria uma escolha do imperador. Isso chamava padroado. Então, aquele bispo ele foi padroado. Então, por quê? Porque ele foi escolhido pelo imperador, ele foi colocado ali a gosto do imperador. Os bispos eram remunerados pelo governo, exatamente, eles recebiam salário do governo para poder ser mandado pelo governo. Você está entendendo como é que estava o nível do negócio aí? Então, em 1864, o Papa Pio IX, né, Pio IX, proíbe a relação dos católicos com a maçonaria. E aí o negócio começa a ficar meio estranho, sabe por quê? Porque Dom Pedro II, né, ele era maçom, assim, ele era um adepto da maçonaria. E de repente, o Papa proíbe, né, o relacionamento entre os católicos e a maçonaria, que até então acontecia. Grande parte dos iluministas, os grandes pensadores aí do mundo, todos tinham algum tipo de relação com a maçonaria, que era muito forte nessa época do iluminismo. Alguns bispos ficam a favor da igreja e alguns a favor da monarquia. E aí que começa a primeira briga entre igreja e império. O que acontece? A grande parte dos bispos, a gente está falando aí de 70%, 80%, ficaram a favor da igreja, né? Ficaram a favor de Roma, do Papa. E o restante, óbvio, né, apadrinhado pelo imperador, ficou a favor do império. E aí começa a primeira grande divergência da nossa história, que é entre a igreja e o imperador. Isso mancha a imagem do imperador, porque vocês vejam bem, a gente está falando de uma época em que 98% da população era católica, né? A gente tirava aí de repente os escravos, tal, que eram de outra religião. E aí, o que acontece? O imperador bate de frente com a igreja, com o Papa. As pessoas começaram a não aceitar mais isso. Elas não queriam isso. Elas não queriam um império que fosse contra a igreja. Então aí começou a ficar manchada a imagem do imperador e começou a nossa pequena revoltinha que vai depois, né, finalizar na queda do império no Brasil. Depois entra a questão militar. E aí é um grande problema aí, porque a gente vai ver pela primeira vez o nome do nosso aí proclamador da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, atritos entre o exército e o império.
Tudo bem? Continuamos. O atrito começa com a punição de 2 oficiais porque denunciaram corrupção para a imprensa e por se manifestarem publicamente a favor da abolição da escravatura. Então a gente está falando aí o seguinte: nós temos grandes fazendeiros, nós temos grandes donos de plantações gigantescas aí, né, no interior dos estados do país, que são a favor da escravidão, porque ela gera uma mão de obra baratíssima, a qual eles não tinham que pagar, né, porque o escravo ele não era pago, ele não recebia. E esses eram apoiados pelo imperador. Então, o imperador ele não queria, de certa forma, que a escravidão fosse abolida. Por quê? Porque ele tinha o apoio dos grandes fazendeiros. E grande parte dos militares da época eram a favor da abolição, assim como a grande maioria da classe média, né, que vivia na época, e dos pensadores, dos intelectuais, das pessoas que eram formadas em direito e tal. Então essas pessoas eram a favor da abolição. E aí começou a primeira contradição aí entre sociedade e império. Nós falamos no slide anterior dessa contradição entre igreja e império, agora a gente está falando sobre sociedade e império. E o Marechal Deodoro, que na época era quem chefiava o exército no país, né, e que foi quem proclamou a república, ele se negou a punir esses oficiais. Então o imperador falou: você vai puni-lo, vai castigá-los. E o Marechal falou que não ia fazer. E aí começou a gerar uma discussão imensa, gigantesca, uma briga realmente de frente a frente entre os dois, entre o Marechal e Dom Pedro II. Aí nós temos, né, em 1888, a princesa Isabel, que é filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, cumpre a abolição da escravidão. E entendam essa parte da história. Ela não fez isso porque ela achava lindo. Ela fez isso porque os países, né, de fora, né, a gente está falando aí de Estados Unidos, Inglaterra, as grandes potências fora o Brasil, elas começaram a fazer uma pressão para que o Brasil abolisse a escravidão, porque nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Assim, a gente está falando isso por meio de documentação, né? Então, foi uma pressão muito grande de todos os grandes países que tinham relacionamento comercial com o Brasil para que fosse feita essa abolição, né? Porque não existia mais escravidão no mundo, assim, né? Do jeito que a gente está estudando. E aí a Lei Áurea foi criada e a princesa Isabel assinou e os escravos estavam livres. E isso gerou uma insatisfação, né? Por quê? Porque a monarquia levou muito tempo para abolir a escravidão. Ela enrolou mesmo quanto pôde, porque eles estavam assim receosos com relação aos grandes fazendeiros, né? Porque eles estavam perdendo os escravos e eles iam também ficar revoltados com o império. Então, olha lá, as pessoas da classe média começaram a querer participar da vida política. Então, a gente tem a Lei Áurea, a gente tem a grande classe média brasileira, que está começando a ter acesso a estudo, a faculdade, a se formar, né? Então, estamos gerando grandes intelectuais, e essas pessoas, elas querem começar a participar da vida política do país. E o imperador não permitia. Ele tinha ali a meia dúzia que era de interesse dele, daqueles 2 partidos que a gente falou lá no começo, e a grande maioria da população não tinha acesso à política no país. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, já revoltado com a tal da punição dos 2 oficiais, se encontra com esses líderes republicanos, né, que são os liberais, lá que a gente falou no começo, os líderes partidários, os pensadores, os apoiadores
da ideologia de república na época. E na manhã de 15 de novembro de 1889 foi dado o golpe, né? Foi derrubado o império, o imperador, e começou-se a república. Nós vamos estudar na sequência, né, o primeiro governo, que foi do Marechal. Então ele assume a primeira parte aí do governo republicano, né? E depois a gente vai estudando mais para frente como que surgiram as eleições, como que foram formados os partidos, a gente vai falando sobre isso, tá bem? Então a tarefa de vocês vai ser o quê? Fazer o resumo do jeito que eu expliquei no anexo das páginas do livro de vocês, tá? No resumo tem que constar a parte mais interessante, aquilo que vocês acham que é relevante, que é bom vocês terem anotado. Vocês vão fazer as atividades também da página que eu indiquei no anexo, tá? E vão enviar para a professora. Atenção, turma! As atividades não precisam ser copiadas as perguntas, eu quero apenas que vocês respondam. Vocês têm as perguntas no livro, não precisa copiar. Aí, respondidas as questões, vocês vão tirar uma foto e enviar para a professora das respostas, tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem chamar, tá joia? Até a próxima aula e obrigado pela atenção.